Erelin. Nesses tempos da Terra. Saudações a vocês, humanos da Terra. Vocês podem nomear-me Erelin ou Erilin. Eu sou o que se nomeia, junto a nós, um dragão de fogo da Terra. Eu sou, aliás, o representante da comunidade dos dragões do palácio, em honra do lugar no qual nós estamos instalados. Nossas comunidades de dragões, essa, como todas as outras, são comunidades que vocês poderiam chamar restritas, uma vez que nós somos, raramente, mais de 10 consciências presentes em um mesmo lugar. Eu sou o representante porque, em nossa terminologia, não há rei nem rainha, há, simplesmente, aquele que é o mais jovem da comunidade do lugar no qual nós residimos, que se torna o representante e aquele que pôde falar a sua consciência. Antes de abordar, se posso dizer, nossa função presente, nesses tempos que vocês vivem na Terra, eu vou dar-lhes algumas indicações, que não são da curiosidade ou um conhecimento, mas, bem mais, refletem a história do confinamento da Terra e nossa ressonância como dragões dos povos que foram chamados, há muito tempo, os gigantes, que se nomeiam, hoje, para vocês, os Nephilim, que eram, de algum modo, e não vejam, aí, qualquer malícia, nossos primos, apesar das diferenças de forma e de aparência. Muitos humanos na Terra descobrem, há pouco tempo, uma real afinidade conosco, e essa afinidade decorre, diretamente, de dados históricos dessa Terra, mas, também, de sua história galáctica, se posso nomeá-la assim. Ao contextualizar esses dados históricos, para aqueles de vocês que vibram ou que sentem nossa presença, no lugar da comunidade do palácio ou em qualquer outro lugar, eu diria, mesmo, sem malícia, diretamente, em sua casa, para alguns. E eu lhes devo, portanto, para isso, certo número de explicações. Os dragões de fogo da Terra, vocês compreenderam, qualquer que seja sua eficiência na superfície desse mundo, são conectados à memória do fogo primordial, mas, também, do fogo manifestado por algumas consciências na encarnação, antes da alteração da Terra e do sistema solar. Nós somos onipresentes em seus contos, suas lendas e em alguns de seus sonhos, porque portadores do fogo, mesmo se nossa ação possa fazer-se em alguns elementos dessa terra, mesmo se não seja o fogo. Mas voltemos, primeiramente, a essas algumas noções históricas. Há mais de 320 mil anos de seus anos terrestres chegaram, nesse sistema solar, consciências que vocês nomeiam, eu creio, arcônticas, conectadas aos Dracos. Vocês podem imaginar que há uma ressonância, de algum modo, entre dragões e Dracos e, entretanto, diferenças que eu vou tentar explicar-lhes durante alguns instantes, mas que serão muito simples, porque eu não terei o tempo de entrar em todos os detalhes. No momento da chegada das forças arcônticas, os seres encarnados, mais livres, alguns deles, de aparência humana, mas bem maiores do que os humanos de hoje, vinham de algumas constelações. Esses seres eram seres de fogo, que haviam revestido um corpo de carne no objetivo de exercer a criatividade através da matéria. Era, para eles, um jogo. Eles foram chamados, pelo povo da terra, os Nephilim ou os gigantes. Esses Nephilim eram portadores, com intensidade, se posso dizer, do fogo primordial, do fogo da criação. De nosso ponto de vista, aliás, esses seres com os quais nós comungamos no momento em que eles estavam presentes, portavam a mesma vibração de fogo que nós mesmos. No momento em que eles decidiram retirar-se, para não permanecerem confinados, eles criaram estruturas específicas, esculpidas na pedra, cuja vocação era, antes de tudo, a de servir para guiar a luz quando de seus retornos cíclicos e periódicos existentes, devido ao confinamento. Essas estruturas são-lhes conhecidas como os círculos de fogo dos anciões. Existe um número limitado delas nessa terra.
Nossa consciência, naquele momento, decidiu, de maneira coletiva, em nossas diversas comunidades, permanecer na Terra, escondidos à visão de vocês, invisíveis, de algum modo, entretanto, ativos, para preservar, ao nível de algumas regiões, de algumas arquiteturas, a memória da luz e a memória do fogo primordial. Naqueles tempos, o príncipe da luz ou o portador de luz, que foi nomeado Lúcifer, fechou esse fogo. Nós decidimos, então, de comum acordo, permanecer eternos e presentes aqui, nessa terra, em lugares nos quais nós éramos não perceptíveis, não visíveis e não apreensíveis. É claro, numerosas tradições recorrem à mitologia dos dragões. Nossa presença revelava-se, então, à humanidade presente na Terra, no momento de espaços de resolução possíveis do retorno da luz. Nós somos, portanto, diretamente conectados, mesmo se não tenhamos a mesma aparência nem a mesma função, aos Nepilim, aos gigantes. E nós estamos, também, por nossa constituição e não por nossa consciência, hoje, nem da época, aliás, em ressonância e em relação de filiação, de algum modo, com os arcontes. O humano prisioneiro, nessa época da Terra ou em seguida, nas diferentes civilizações das quais alguns nomes vieram até os seus ouvidos, como a Atlântida ou a Hiperbórea. Nós mantivemos a consciência do fogo intacta, especificamente, para esses momentos. Então, eu os tranquilizo, o tempo, para nós, não passa do mesmo modo que para vocês, e 320 mil anos, para o sopro de um dragão, é apenas uma faísca de tempo. Porque nós controlamos o tempo, e nós agimos, também, nas estruturas da Terra. Nós somos, efetivamente, o que vocês poderiam chamar de organizadores e planejadores, mas que respeitam, integral e totalmente, a liberdade, que fazem com que a inteligência da luz esteja em acordo com o próprio agenciamento da matéria. Por esse lado organizacional, por esse lado dedicado à organização da vida, nós temos, efetivamente, uma ressonância e, eu diria, até essa época de 320 mil anos atrás, uma afinidade com os Dracos. Aqueles de vocês que, hoje, nesses tempos da Terra, vivem contatos, ressonâncias conosco, quer seja em nossas comunidades ou em sua casa, diretamente, estão, diretamente, em ressonância com o que foi nomeado, na época, linhagem ou origem reptiliana. Não vejam, aqui, uma noção negativa de confinamento, quando vocês nomeiam, hoje, o réptil. Na liberdade, nós temos respeitado a liberdade e permanecemos escondidos aos seus olhos nessa terra, desde esses tempos muito antigos para vocês. E, hoje, alguns de vocês acolhem-nos, mesmo sem procurá-lo, em sua casa, aí onde vocês vivem. Nós saímos, portanto, de nossas comunidades, mas não se esqueçam de que nós somos, ainda, multidimensionais, o que pode explicar nossa mudança de aparência, de forma e nosso dom de ubiquidade, ou seja, de situar-nos em múltiplos lugares dessa terra, doravante, sem estarmos localizados, especificamente, em um lugar. Nós podemos estar, ao mesmo tempo, em múltiplos lugares, não um nem dois, como para os casos de bilocação de seus santos, não mais até o infinito, mas, por vezes, conforme nossa antiguidade, em 10 ou 15 lugares diferentes. Aqueles de vocês que estão em ressonância, quem nos acolhe em sua casa, nossa presença específica, em sua casa, ou nossa ressonância quando de sua aproximação de nossas comunidades, está diretamente conectada à própria falsificação de seu DNA. Nós temos, de fato, uma forma de responsabilidade quanto à eliminação, em suas estruturas, quer elas sejam as mais densas ou ligadas à sua eternidade, de reparação das anomalias reptilianas. Vocês não estão sem saber que, mesmo se não tenham nem origem reptiliana nem linhagem reptiliana, seu DNA é, entretanto, portador dessa vibração de confinamento, responsável pelo que foi nomeado medo. Nenhum dragão pode conhecer o medo. E, ao mesmo tempo, um inconveniente e, ao mesmo tempo, uma vantagem. E, na reparação, nós permanecemos, até hoje,
para que aqueles de vocês que têm, além do DNA, a linhagem ou a origem reptiliana, possam transfigurar essa herança à luz do amor e daquele que vocês nomeiam Cristo. Não vejam aí nem vantagem nem maravilhoso, nem inconveniente, é apenas uma reparação e uma retribuição que nada tem a ver, finalmente, com sua consciência de eternidade, se não é através de suas origens ou de suas linhagens, que vem, então, conjugar-se ao DNA humano. Hoje, independentemente de nossa presença junto a alguns de vocês, há possibilidade, como para nossos amigos os elfos, de reencontro. Esse reencontro não tem o aspecto de suavidade, tal como vocês o reencontram junto aos elfos e, no entanto, o elemento privilegiado de nosso reencontro não é o fogo, mas o ar, o que lhes dá a viver, quando nós os tocamos, em consciência, a sentir nosso sopro. Nosso sopro pode ser manifestado no mais íntimo de sua presença, durante seu sono ou seu repouso, mas, também, quando de suas atividades exteriores, como uma massa de ar invisível que se desloca de modo inesperado. Isso é para o primeiro contato e nossos primeiros reencontros. Nós temos, portanto, de algum modo, o encargo de reparação e de facilitação da superação do engrama reptiliano, mesmo inscrito em seu DNA, e ele está, de qualquer modo, ao nível de seu cérebro, e, também, sobretudo, para aqueles de vocês que têm uma origem ou uma linhagem reptiliana. Mas nós estamos abertos, se posso dizer, a todos os reencontros. Naquele momento, nós vivificamos o fogo em vocês. Se vocês estão misturados, de um modo ou de outro, à história dessa terra, em relação ao confinamento e às suas origens, nós agimos transmutando, em ressonância, em vocês, com o que vocês portam como DNA ou como memória galáctica. Assim, portanto, se nós nos apresentamos, por nós mesmos, a vocês, se nós permanecemos junto a vocês e, eu esclareço, respeitando sua liberdade, ou seja, não como nossos primos arcontes que viriam poluí-los e alterá-los, nós vigiamos, justamente, para que isso não possa mais, jamais, reproduzir-se. É por isso que nós estamos, de algum modo, para alguns de vocês, permanentemente, mas nós respeitamos sua integridade. Nós estamos aí para queimar, pelo sopro do dragão, esses engramas de medo. Silêncio. Nós somos, portanto, parte dos responsáveis, se se pode dizer, da vida e da criação. Nós permanecemos ao serviço da fonte, ao serviço da luz e ao serviço do fogo original. É nesse sentido que nós exercemos, para alguns de vocês, uma presença de reparação, que lhes permite deixar evacuar-se o que poderia, ainda, frear, pelos engramas que eu acabo de descrever. Lembrem-se, também, de que, contrariamente aos elfos, nossa forma é mutável e reprodutível até 10 vezes, para os mais jovens de nós. Nossa presença em seu ambiente ou nossos reencontros em nossos lugares põe fim, de algum modo, ao medo, mas, também, às forças de predação, não, necessariamente, as suas, sobretudo, se vocês estão despertos, mas ainda presentes na superfície da Terra, e nós vigiamos, mais especificamente, para que a revelação final da luz, que está em curso, nada mais desencadeie do que a alegria e o amor. Nós intervimos, aliás, regularmente, uns e os outros, para estabilizar, eu diria, as camadas geológicas da Terra que respondem ao impulso do núcleo central da Terra e às irradiações galácticas diversas, que vocês conhecem. Nós estabilizamos, de algum modo, a vida, mesmo deixando-a totalmente livre. Nossa potência é aquela do fogo, ela se manifesta no ar. E nós vimos, portanto, literalmente, queimar o que é falso, de maneira coletiva na humanidade, como eu expliquei, de maneira mais específica para alguns de vocês. Porque nosso papel, assim como vocês podem nomeá-lo, desde sempre, contrariamente aos nossos primos, se posso dizer, os arcontes, é o de vigiar o respeito da liberdade da consciência na experimentação, em todos os planos carbonados. Assim,
Portanto, quer vocês nos visitem em nossas comunidades ou quer nós estejamos instalados em sua casa, nossa presença não está aí para aportar-lhes qualquer poder ou qualquer reivindicação, mas nós estamos aí, bem mais, para ajudá-los a transcender, por nossa presença e nossa vibração, que está presente em vocês por sua linhagem ou sua origem reptiliana, ajudá-los a recuperar sua vibração original anterior a toda predação. É claro, mesmo aqueles de vocês que não têm origem ou linhagem reptiliana podem, também, entrar em contato conosco, mas, naquele momento, nossa função não é mais a mesma. Ela é a de reforçar o fogo da alegria e o fogo do amor, se quiser, o fogo vibral. Mas, junto àqueles de vocês, humanos, que não têm nem linhagem nem origem reptiliana, nós confortamos e estabilizamos Cristo, o que permite, de algum modo, às suas estruturas físicas e efêmeras, dissolver-se, de maneira inesperada e anterior ao que foi nomeada, eu creio, junto a vocês, a liberação coletiva. Nós somos guardiões. Nosso dom de ubiquidade, nosso dom de mutabilidade, aqui mesmo, nessa terra, revela-se a vocês de diferentes modos. Nós vivificamos o fogo e nós vivificamos, também, seus 4 triângulos elementares, e, portanto, seu coração. Respeitando, é claro, e sempre, e sistematicamente, sua liberdade, mesmo nos casos em que nosso dever impõe-nos permanecer ao seu lado, em sua casa. Nós nos fazemos presentes devido, mesmo, à codificação reptiliana presente em vocês. Nós trabalhamos, portanto, tanto em um caso como no outro, no que é nomeado fogo do amor, mas de maneira diferente, conforme vocês sejam portadores ou não da linhagem ou da origem reptiliana. Eu os lembro de que houve uma espécie de mistura entre as mães geneticistas de Sírios e os arcontes da Ursa Maior ou de Orion. Os Nepilim, da época, anteciparam os diferentes ciclos que iam produzir-se, portanto, construíram estruturas específicas, antes de voltarem à sua morada, sempre na constelação de Orion, mas em outro sol. Em um caso como no outro, nós lhes aportamos o fogo da liberdade, o fogo da inteligência, o fogo da visão e o fogo da verdade. Essa, eu repito, é nossa última responsabilidade e compromisso. Contrariamente aos elfos, que estão estabilizados em lugares, em suas cidades-reinos, que são pontos de reencontro, eles o disseram, entre o efêmero e a eternidade. Eu posso dizer que nós pomos fim ao efêmero. Ao efêmero do que é ligado à codificação reptiliana ou arcôntica, por nossa simples presença. Isso necessita, em termos terrestres, de um tempo mais longo do que um simples reencontro como com os elfos, porque há necessidade, aí também, de estabilizar e de deixar organizar-se a luz, sem alteração e sem possibilidade de retorno. Nós agimos no manto da Terra, estabilizando-o. Nós somos aqueles, também, que, de nosso sopro, construímos pilares de estabilização e que fazemos aparecer, também, buracos nessa terra, para estabilizá-la quando de sua ascensão. O que vocês veem, no que suas imagens apresentam-lhes desses buracos, a regularidade desses buracos, seu aspecto sem fundo, resulta da ação de nosso sopro para preparar a Terra, já nascida a lures, e pôr em adequação a Terra de 3D e de 5D em sua nova dimensão de vida. Nós trabalhamos de maneira cada vez mais extensível na superfície dessa Terra, mas, também, no interior de suas estruturas, permanecendo junto a vocês. Lembrem-se de que, frequentemente, o primeiro contato conosco, se vocês não o viveram em nossas comunidades, produzir-se-á durante seu sono ou durante momentos nos quais vocês estão ocupados com a matéria, quer seja uma criação artística, quer seja a jardinagem ou, em todo caso, uma atividade em relação direta com a própria Terra ou o elemento Terra, como um sopro que chega até vocês, que corresponde ao deslocamento de nossa massa, mesmo invisível aos seus olhos, em seu ar, ou durante seu sono. Nosso qualificativo não é a suavidade, mas a força do fogo.
Vocês não são, todos, concernidos por nossa relação ou nossa comunhão, mas vocês podem entrar em contato nos casos em que nós estabilizamos a Terra próximo à sua casa, quer seja por nosso sopro que cria pilares de solidificação ou quer nós esvaziemos o manto terrestre. Aliás, eu penso, se posso exprimir-me assim, que, nesses lugares nos quais nós esvaziamos a Terra, ou estabilizamos a Terra, além do efeito visível nas calotas do manto terrestre ou nas cinzas que aparecem nos lugares estabilizados, seus meios modernos poderão, em breve, ver-nos no trabalho, e alguns de vocês também, de maneira direta, quer vocês estejam em ressonância pelas explicações que eu acabo de dar ou, simplesmente, por sua presença nesses lugares nos quais nós devemos intervir. Vocês veem, portanto, através do que eu acabo de dizer, que nossa função, nesses tempos da Terra, não é, absolutamente, a mesma que os outros povos elementares. Ela não é oposta, ela é diferente. Nós somos, em parte, o fogo purificador que precede o que o comandante dos Melquisedeques havia nomeado planeta grelha final. É para isso que nós nos revelamos agora, cada vez mais, porque as circunstâncias da luz permitem-no. Nós saímos, de algum modo, de seu ponto de vista, de seu pensamento, de um estado de êxtase ou de letargia para recuperar o conjunto de nossos potenciais e de nossas ações, tanto em vocês como para a Terra, quer vocês tenham ou não a codificação reptiliana. Nós somos, de algum modo, agentes e forças de reconciliação. De maneira sensivelmente similar aos arcontes, nós temos sido capazes de manter nossa presença em planos intermediários nos quais a vida não é, normalmente, possível, como expressão da consciência, ou seja, da quarta dimensão. Estando colocados aí, e saindo de nossa letargia, nós podemos agir, por nossa presença, também, em sua estruturação mental de pesagem, eu diria, do bem e do mal, portanto, o acesso à unidade e à superação do bem e do mal. Nós queimamos o que é supérfluo e reforçamos o que deve ser reforçado. Silêncio. Nós ajudamos, também, de maneira coletiva e não mais, unicamente, no manto da Terra ou junto a vocês, a dissolução já bem avançada do corpo causal da Terra. Nós ajudamos, também, o fogo da Terra a canalizar-se nas zonas vulcânicas nas quais arrisca haver menos desgastes, de momento. Nós estamos conectados, é claro, a esse fogo, que é o fogo original da Terra e o fogo primordial, também. Nós assistimos, de maneira coletiva e não mais particular, à dissolução da alma coletiva da Terra. Nesses tempos da Terra, nosso posicionamento é essencial, mas ele não tem necessidade de ser reivindicado, porque nós estamos além de qualquer bajulação. Nossa vigilância interior é tal, que nós mantivemos o fogo sagrado intacto. Nós concebemos, contudo, que alguns de vocês possam ficar impressionados, mesmo estando alegres, com nossa presença ou nossos reencontros. Nosso sopro vem, também, apoiar o que emerge, agora, o Verbo. E nós vigiamos, também, de maneira coletiva e não individual, para que o Verbo reencontrado não possa provocar qualquer perda de liberdade. Nesse sentido, também, nós somos guardiões. Do mesmo modo que os povos intraterrestres guardaram algumas portas interdimensionais e o núcleo cristalino da Terra, nós realizamos a mesma coisa, doravante, no mundo de superfície. Silêncio. Se vocês não se sentem concernidos por nossos reencontros e se, contudo, agrada-lhes recorrer a nós, não se esqueçam de que o verbo da cocriação torna-se ativo em vocês. Assim, portanto, vocês podem chamar-nos, sem, necessariamente, terem a obrigação de nomear-nos. Naquele momento, vocês serão postos em ressonância com o povo coletivo dos dragões e não com um dragão específico.
A ressonância do que nós somos com o fogo recorre ao seu fogo do coração e, também, ao triângulo de fogo de sua cabeça, posto em ressonância sincrônica pelo triângulo da nova Eucaristia, assim como vocês o nomeiam, e por seu triângulo elementar da nova Eucaristia e do triângulo elementar do fogo ao nível de sua cabeça. A alquimia e o reencontro do triângulo da nova Eucaristia e do triângulo elementar do fogo realiza-se em seu peito e realiza o apelo da energia dragão que amplifica, como eu disse, o fogo vibral e o fogo do amor, que se opõe, muito naturalmente, ao fogo vital e ao ego e ao fogo do ego. É nesse sentido que nossa ajuda, para aqueles de vocês que não têm codificação reptiliana, pode tornar-se, neste período, importante, ajudando-os a ver o que há a ver, a queimar o que deve queimar e ajudá-los no caminho da liberdade, limitando os efeitos do medo, em qualquer circunstância que seja. E retenham, também, como eu disse desde o início, que nós fazemos parte de sua história, mas que nós somos anteriores à história desse mundo, portanto, à história da falsificação. Nesse sentido, nós nos juntamos à ação das últimas chaves metatrônicas comunicadas, por uma presença que, mesmo se ela seja coletiva ou ligada à nossa multiplicação, ligada à nossa ubiquidade, aporta, especificamente, um elemento que vai ajudar a dissolver suas últimas resistências, suas últimas barreiras e seus últimos medos. Silêncio. Nossa polaridade está, diretamente, em ressonância com o que vocês nomearam ou poderiam nomear o masculino sagrado, no qual não existe mais a menor força de predação e de confinamento. Nossa ação, enfim, prepara, e de maneira ativa há 2 anos, a chegada da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres nesse planeta. Nós não intervimos, portanto, de maneira direta em sua liberdade de liberação, mas, agora e já, além de vocês e de sua história, na história futura ou do campo de experimentação da Terra, em sua nova dimensão. Silêncio. Eu penso que minhas palavras e minhas explicações são amplamente suficientes para viver o que vocês têm a viver, em um caso como no outro, mas, em contrapartida, permitam-me fazê-los viver o que eu nomearia, com vocês, o sopro do dragão, que é conectado, é claro, ao Verbo, ao Espírito do Sol, ao coro dos anjos, ao fogo original, a primeira manifestação de consciência, sua chama eterna, quer vocês tenham a codificação reptiliana ou não. Esse será meu modo de fazê-los ver e viver, talvez, o fogo do coração. Silêncio. Eu terminarei por essas palavras. Vocês vão, talvez, ter a oportunidade de verificar o que se desenrola quando vocês modificam seu próprio sopro de sua respiração, tal como o preconizou um dos Melquisedeques. Saibam que, naquele momento, codificação reptiliana ou não, nossa codificação vibratória está presente. Que a paz, a liberdade e o amor sejam restituídos à sua chama eterna. Silêncio. Erelin saúda seu fogo. Até logo. Tradução do francês. Célia G.